Muito bem. No bloco anterior, o reverendo Ageu, ele parece ter mostrado, né, pastor, que a Bíblia tem lá, no mínimo, um exemplo de alguém que nasceu numa família de satanistas arretados, como se diz lá no Nordeste, mas ele, desde criancinha, serviu a Deus, que é o caso de Josias, neto de Manassés, o Billy Graham, quando pregou aqui no... 74. Você estava lá? Não estava, garoto. Lá no Maracanã. Maracanã. No Maracanã ele pregou sobre o pior homem da história. Eu ia falar agora isso. O título do sermão, inesquecível esse sermão. Vou pregar amanhã, ele falou. O pior homem da história, Manassés. Aí o neto dele foi um brilhante reformador. E aí? Aí você observa, como o reverendo falou, o pai de Josias, Amon, entrou pelo caminho do seu pai, né, Manassés, mas Josias, com 8 anos, passou a reinar. Obviamente, uma criança de 8 anos iria reinar. Então, ele tinha o que com ele? Tutores. E eu tenho a certeza que esses tutores que encaminharam ele para o caminho certo, com orientação, talvez a sua mãe. Porque se ele tivesse os mesmos tutores, os mesmos conselheiros que Manassés e Amon tiveram, a história de Josias seria outra. Então, nós somos reféns do ambiente? Também, orientação. Reverendo Ageu. Senão a gente aí vai entrar outro assunto, né? Predestinação, aí fica difícil. Ele gosta desse assunto. Aí vai entrar o assunto. Se Josias foi predestinado para ser um bom rei, entendeu? E Manassés não, entendeu? Então nós não vamos entrar nesse assunto. Mas a questão, a gente pode responder simplesmente com essa questão dos tutores? Também. Não havia nada na índole de Josias? Será? Também, mas o Manassés também tinha, o próprio Amon, mas daqui a pouco se desviou. Bom, entendeu? Aí Josias, sendo orientado, novo, 8 anos, certo? Com 16 anos, depois 26 anos, e aprendendo, você vê que o sacerdote Uqui e outros mais orientando, e ele, lógico. E obviamente também tem a operação de Deus nisso aí. Deus deixa, basta, chega de rei, né, ruim para Israel, vamos preparar. Pode ter isso também. Eu prometo não entrar em predestinação, ok? Isso. Mas tem outro exemplo interessante também, que é do rei Asa. Né? O rei Asa, ele não segue os passos do seu pai Abias. Abias foi um péssimo rei também. Aí o rei Asa entra, 41 anos reinou em Jerusalém, mas ele começou a reinar bem novinho também. Ok. Tem outra. Me falta aqui a idade dele, mas uma coisa interessante que Asa fez foi que ele depois, a própria mãe ele teve que dar um jeito nela, porque ela havia feito imagens idólatras. Então diz lá em 1 Reis 15, que ele tirou os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. A gente lê essas coisas rápido e não imagina a imoralidade que era naquela época, né? Então, pelo argumento, pela desculpa de agradar deuses de fertilidade, eles misturavam religião com culto, entendendo que praticando sexo, eles acordariam os deuses da fertilidade e os deuses lá de cima mandariam chuvas. Então, os cultos eram orgias sexuais, ao ponto de haver prostitutos cultuais, né? Homens que se davam a isso. Ele tira os prostitutos cultuais, remove os ídolos que seus pais fizeram, e até a Maaca, sua mãe, depois da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Então, esse é um texto interessante para mostrar que não existe essa maldição hereditária. Agora, né? Porque até a própria mãe que estava fora dos caminhos, ele depois do trono. Agora nós estamos falando de uma nação que tinha Deus como Senhor. Mas tinha satanista lá também. Mas o perfil desta nação, tá? O livro desta nação era a lei, era a Bíblia. Então, o caso de Manassés e outros mais, não era o perfil de Israel. Diferente. Eles destoavam. Exatamente. Claro. Agora, diferente. Por que a gente não vai pegar então o Egito, a Babilônia,
que consagravam-se realmente, diretamente a esses deuses pagãos, ao diabo. Você vê de pessoas que se converteram, aceitaram Deus. Então, Israel é uma exceção, porque esses reis fizeram coisas que não eram normais. O perfil de Israel era servir a um Deus. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Pastor Paulo, Deus não estaria sendo injusto ao permitir que uma criança seja amaldiçoada, porque ela não tem culpa que os pais dela praticam o que praticam, creem no que creem e ainda oferecem ela a Satanás, né? Deus não está sendo injusto? Deus permite ao pai satanista que faz sacrifício com seu filho? Né? Não tem quantos pais? Queimou os filhos dele. Pega, entendeu? E faz lá. Por que Deus não impediu? São perguntas. Por que Deus permite que lá na Índia o cara vai e sacrifica o seu filho? Esses satanistas fazem isso com crianças. Roubam crianças. Sim. Entendeu? Roubam crianças, até de repente de um lar evangélico. Pega uma criança e tal e faz o sacrifício. Aí a pergunta é, por que Deus permite? Né? Então são coisas, são situações, entendeu? E entram os planos de Deus na vida de cada indivíduo. Né? Esses reis que eu citei aqui, Deus tinha um plano que eles não seguiriam o caminho dos pais. Você pega um Abraão, por exemplo, que foi tirado da idolatria. O pai de Abraão, Terá, estava lá na terra dos idólatras. E aí Deus vai, puxa Abraão daquele contexto, Abrão, né? E o tira daquela maldição, digamos. Então, assim, e ele aceitou, aceitou. E aos desígnios de Deus, né? Os inescrutáveis desígnios de Deus.